Vamos a Gênesis capítulo 3, versículo 7 em diante. Gênesis 3, versículos 7 até o 19, estamos vendo de uma maneira bem panorâmica os primeiros capítulos do livro de Gênesis, a criação de Deus e a criação do homem, da mulher, e com 3 pregações sobre o pecado no mundo. A primeira já foi a tentação e a queda. Hoje nós vamos ver as consequências e na próxima semana a providência protetora de Deus. Então é uma parte triste que logo começa logo após a criação, que é a entrada do pecado no mundo, que explica tudo o que há de desarmonia, de desequilíbrio, de tristeza, de sofrimento, tudo o que se possa imaginar de ruim, de trágico, de triste, está aqui. Então são passagens extremamente significativas, mas muito curtas, muito densas. Isso, inclusive, abre espaço para muita discussão, muitos pensamentos diferentes de interpretação, mas eu estou tentando mostrar para vocês de uma maneira realmente bem panorâmica. Quem quiser, de maneira particular, expanda mais em seus estudos e tudo que é interessante de fato. Mas, Gênesis 3, 7 em diante, até o versículo 6, falou da própria tentação que Satanás, dominando a serpente, fez a Eva, e Eva foi iludida e levou o marido a comer. E o último versículo antes do 7, que é o 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ficamos aí. Aí vem: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos, domésticos, aliás, e o és dentre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua explicação, por se dignares explicar para nós o que aconteceu. Pena que grande parte da humanidade não acredita em praticamente nada do que está aqui escrito. Para nós que temos uma fé dada por ti mesmo, é absolutamente inacreditável como é que um relato tão sério, vindo dos teus bastidores, uma revelação direta que fizeste,
certamente a Moisés para escrever o que está aqui e não acreditarem, porque aqui está o retrato, aqui está a causa, aqui está o ponto nevrálgico de tudo que ocorre com essa raça humana que visivelmente é desequilibrada, vivendo num mundo fisicamente desequilibrado em todos os aspectos. E aqui está a explicação. Estranho que seja aos nossos olhos, serpentes, diabo e tudo misturado e algumas palavras que nós nem entendemos bem como estão colocadas aqui, mas não importa. Como é que haveríamos nós, seres humanos tão míseros, pequenos, entender essas coisas muito maiores do que podemos imaginar? Mas é a maneira que tu encontraste de nos explicar o que aconteceu. E obrigado, porque nós temos fé para acreditar, mesmo não entendendo tudo. Mas aceitamos, acreditamos e vivemos de uma maneira a levar isto muito, muito a sério. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejamos testemunhas fiéis, onde quer que estejamos, dessas palavras que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A carne despertada. A mente do casal foi completamente modificada, com sensação de vergonha, de inadequação de um para o outro. Eles estavam nus antes, é claro, mas achavam aquilo muito apropriado, muito natural. E algo aconteceu na mente deles que mexeu profundamente com aquilo. Um tipo de sensualidade nasceu na mente do homem e da mulher ali, exacerbada e pecaminosa, que iria se pronunciar, obviamente, mais à frente. Ali é só um homem e uma mulher, mas depois, quando vários homens e várias mulheres aparecessem no mundo, aí iria ficar visível a sensualidade, repito, exacerbada e pecaminosa, porque já deveria haver um tipo de sensualidade que atraía o homem à sua mulher e a mulher ao seu marido, mas de uma atração não pecaminosa, natural. E isso nós não sabemos nem como é, porque nós já nascemos debaixo, então, do jugo no jugo deste pecado, e que perturbou tanto a nossa mente e o nosso espírito. Então eles esconderam a nudez com folhas que encontraram ali, e Deus então tornou-se presente, talvez o próprio Senhor Jesus Cristo, de uma forma pré-encarnada, não temos certeza, mas eles ouviram a aproximação de Deus chegando e tentaram fazer o impossível, se esconder de Deus de trás de árvores, e que obviamente não funcionou. E aqui ele diz que estava com medo porque estava nu, mas na realidade essa nudez ou essa vergonha pela nudez deve ser uma exteriorização de algo muito maior que estava dentro deles. A vergonha de encarar Deus, a consciência doendo, e tanto que correram com medo e já tinham estado com Deus antes, graciosamente, certamente, de uma maneira muito gostosa, mas agora com medo de Deus, querendo se esconder dele. Então não é simplesmente pelo fato de que os corpos deles estavam visíveis e nus, é muito mais profundo do que isso. Eu falo sempre, isso aqui está muito encapsulado, são poucas palavras para dizer muita coisa, tem muito o que abrir disto. Mas é triste, é absolutamente deprimente ver agora o casal com medo do antigo companheiro de jardim, do grande amigo, do protetor deles. Não é à toa que Jesus diz lá em João que quem está nas trevas, quem tem as obras das trevas, corre da luz, não quer saber da luz. Então os homens ali já estavam nas trevas do pecado, de uma mente já se separando de Deus, o espírito já se afastando de Deus, uma tragédia impensável. E eles fugindo de Deus já. Antes era tão natural e tão gostoso, agora já mudou tudo. Deus faz uma pergunta ao homem, aliás, uma forma até carinhosa de se dirigir ao homem. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Interessante isto, a pergunta
já mostra uma certa atenção, um certo carinho, não esmagador. Onde estás? E ele diz, o homem, ouvi tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Aí ninguém sabe, aqui já devia estar na frente de Deus, já ele vai se esconder de Deus. Então, rapidamente Deus chegou onde eles estavam e começou esse diálogo. E é claro que Deus sabia onde eles estavam. Perguntou-lhe Deus, segunda vez, segunda pergunta. Ele se aproxima com perguntas, isso é fantástico. Quem te fez saber que estavas nu? É interessante que Deus vai direto ao ponto, logo direto. Você sabe que estava nu, agora alguma coisa aconteceu com você. E claro que Deus sabia tudo, mas obrigou o homem a dizer, comeste da árvore que te ordenei que não comesses, que é como se Deus dissesse, a única maneira que teria de você estar agora com essa atitude estranha, correndo com medo de mim, se escondendo de mim, colocando um pedaço de uma folha na frente para poder esconder a nudez, só tinha uma forma de acontecer isso com você, Adão. Uma, era você ter me desobedecido, aquele equilíbrio todo que a gente tinha aqui, só tem uma possibilidade. Aí veio um homem, com resposta triste, já mostrando o pecado, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. É clássica essa resposta de Adão, porque ele acusa dois ao mesmo tempo. Ele acusa a mulher que deu para ele e acusa Deus por ter feito aquela mulher. Engraçado, eu pensei que tu tivesse feito para mim uma ajudadora, uma pessoa que queria me ajudar, e ela fez me atrapalhar. Então não teria sido muito melhor ter ficado só, antes só do que? Pois é, então olha aí, olha a beleza que tu me deste. Melhor estar só. Então Deus acabou sendo culpado por Adão, por ter dado a Adão uma companheira tão nociva a ele, que deu para ele. E além de ter acusado a própria companheira, né? E ele próprio, onde é que estava a responsabilidade dele? Mas então a gente já vê claramente o pecado já dominando a covardia, a ideia de acusar outros, e tantas coisas por trás só desta atitude aqui de Adão. Aí vem a mulher e usa uma desculpa também, parecida, ela copia Adão, quando ela diz aqui no versículo 13, que Deus perguntou à mulher também, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, eu tenho uma certa culpa, mas eu sou secundária nessa culpa. Ela disse a verdade. Interessante, Eva disse a verdade. Aliás, Adão também disse. Mas não de uma maneira sincera, se escondendo. Por trás da verdade, se escondendo do fato. Cuidado com a verdade manipulativa. Uma pessoa pode dizer a pura verdade para o outro, mas manipular de uma maneira tal as palavras e colocar certas palavras e tirar outras, você praticamente engana o outro dizendo a verdade. É terrível isso, satânico total, mas acontece. Então os dois falaram a verdade e passaram longe da verdade, ou seja, dos fatos. Senhor, eu comi, desgraçadamente, eu te desobedeci mesmo, me perdoa, não consigo mais nem olhar para ti, estou aqui morto de vergonha, e abri o coração logo diante de Deus. Nenhum dos dois fez isso, e não mostraram nem arrependimento aqui, até aqui, depois podem ter mostrado, mas até aqui, não vê compulsão no coração deles, não, foi ele, foi tu, só não foi eu, o grande responsável. Então, muito cuidado com essa arte. Não domine, por favor, esta miserável arte de enganar dizendo a verdade. 3 sentenças de Deus. Primeiro, a serpente. Há uma diferença clara na maneira como Deus abordou Adão com perguntas. Abordou Eva com perguntas. Pergunta deixa claro a ideia de diálogo, de conversar, de se entender. Então, desde o começo, Deus dá a ideia ao homem que é algo conversável, como se estivesse deixando aberta uma possibilidade
Aí lá no começo, logo, a maneira como Deus se aproxima deles não é já rasgando tudo e esmagando. Não, ele iria cumprir o que prometeu, a morte ia chegar ao homem, claro, mas vejam a maneira como ele fala com o homem fazendo perguntas, ele fala com a mulher fazendo perguntas, aí com a serpente é pá, direto. Ele não faz uma pergunta ao diabo, zero diálogo, zero possibilidade de entendimento, não queria saber o que o diabo teria a explicar a ele. Ele era o culpado de tudo, de fato, mais do que o dos homens. Ele foi o grande malicioso, mais poderoso do que os dois homens. Os anjos são maiores em força e poder do que nós. Era um anjo decaído, mas era. Então é interessante como a dureza de Deus com Satanás, logo no início, ele contrasta com a forma com que ele tratou os homens. Claro, com justiça, mas já se vê uma abertura da parte de Deus. É belíssimo isto. Então o Senhor Deus disse à serpente, ele se volta e já condena direto, zero conversa. Visto que é isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aqui é certamente uma conversa uma condenação de Deus à serpente animal, com relação à maldição e destino de rastejar e comer pó. Não se sabe como eram as serpentes antes, se tinham pernas, mesmo curtinhas, como alguns batráquios têm, o jacaré tem, é réptil, mas tem pernas, e não sabia se a serpente devia ter também, ou se andava com o pescoço muito para cima, a ponto de poder comer coisas mais altas sem estar rastejando. Alguma coisa mudou, então, na maneira como as cobras iriam se locomover dali diante, humilhadas, e comendo pó no sentido de que se rasteja tanto e vive comendo pó sem querer, e sempre com pó na boca e coisa desse tipo. E aí ele mistura, Deus, a direção das suas palavras ao animal serpente ou cobra, para as partes espirituais, dirigidas a quem estava possuindo a serpente, que era o diabo, que aliás nós vamos ficar sabendo sobre o diabo e muito mais coisas no Novo Testamento, e passar ainda muito tempo para se ter mais explicação. Hoje nós olhamos para trás e explicamos com muito mais facilidade o que aconteceu aqui, o proto-evangelho, do versículo 15, como vou já falar, mas na época devia ser muitíssimo misterioso para nós. Ainda hoje, os comentaristas ainda lutam para dizer exatamente o que significa a palavra tal, porque aqui é descendente, ali é descendência, um é plural, o outro é singular, mas no hebraico os dois são coletivos. É muito complicado o que se passa aqui. Isso hoje, olhando para trás e sabendo tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, foi ferido na cruz e tudo mais, imaginem, na época, imaginem no tempo mesmo do próprio Velho Testamento, explicar isso devia ser, não era fácil, de propósito Deus manteve assim até o tempo de nos dar mais conhecimento das coisas. Então, de uma maneira literal, a repugnância, é óbvio, a repugnância dos homens pelas serpentes, é um animal que tipicamente causa uma repugnância muito grande. Até alguém que gosta de serpente causa repugnância à própria pessoa que gosta. É esquisito alguém que gosta de cobra. É tão estranho, é tão profundo, que até quem gosta é tido como alguém estranho e esquisito. E a ideia talvez aqui claro, a maior parte das mordidas de serpente são nos calcanhares, no pé, porque é onde ela está. E o homem tem o poder de olhar de cima para baixo e pisar. Então a ideia de que o homem ainda teria uma vantagem sobre os animais mesmo. Mas rapidamente indo para o espiritual, que é o que nos interessa mais, que é o chamado proto-evangelho. Proto é primeiro, de ideia de primeiro do grego. Primeiro vislumbre aqui, no versículo 15, famoso Gênesis 3 e 15, vislumbre de salvação, de Deus providenciar um confronto entre a mulher e a descendência da mulher, os homens, ou alguns homens, e os descendentes da serpente. Mais ou menos assim. É interessante, você ficou amiga da serpente, você fez amizade com ela, a serpente
tentou lhe engabelar, lhe enganar, conseguiu. Essa amizade aí eu vou destruir. Eu vou lutar para separar isso que você, Eva, tentou fazer e o seu marido tentou junto de você, essa aproximação. Ouviram mais a ela do que a mim. Para atender uma sugestão dessa amiga nova que você arranjou agora, você me desobedeceu, enfrentando a morte. Isso é amizade que você faça. E você começou essa amizade, Satanás, com Eva, na base do engano, da mentira, pois eu vou me opor a esta amizade. Eu vou ser um inimigo frequente desta amizade entre você e seus descendentes, aí envolvendo demônios e tudo mais, e seres humanos ligados e escravos ao diabo, e uma parte da descendência da mulher que estaria ligada a um descendente, que ele vai tratar melhor no final do versículo 15. Então é mais ou menos isso o que deve estar incluído, o que está incluído aí. Eu vou separar esta amizade e no fim você vai ser derrotada. Vai haver um descendente, um ser humano que vai lhe derrotar de uma maneira definitiva. Aqui no versículo 15. Voltando a Gênesis 3 e 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. É bom saber que a palavra descendência e descendente no hebraico é a mesma. Então pode ter um sentido coletivo ou um sentido individual. É quase interpretativo já dos tradutores colocar descendência na primeira palavra e descendente no segundo. Poderia ser entre a tua descendência e a tua descendência. Só que, como pode ter o sentido também individual, para onde Deus se dirige no restante do versículo 15. Este te ferirá a cabeça. Então, é como se dos descendentes da mulher, um em especial seria destacado para esmagar a cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Olhando para trás, obviamente se referindo à morte do Senhor Jesus Cristo, que foi um ferimento gravíssimo, mas do qual ele se recuperou 3 dias depois. Então é aqui a possibilidade, que já vemos aqui, de um ser humano vir afastar definitivamente a humanidade do diabo, do pecado. E é só o que nós sabemos, é o vislumbre, o primeiro brilhozinho de uma salvação que Deus iria providenciar, ainda completamente fora dos detalhes, que ninguém saberia ainda. A mulher, versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. São duas condenações aqui. Primeira ligada com a parte de filho, geração de filhos. A gravidez em si, muitas vezes é complicado para muitas mulheres, doloridas, sofridas e abortos e tudo mais, é uma coisa muitas vezes muito sofrida ao longo da humanidade toda. E o próprio parto, que é algo muito dolorido, pelo menos até a descoberta da anestesia, né? E que melhorou isso aí. Mas no tempo mesmo que não havia esse recurso, era algo muito dolorido e conhecido como uma dor muito forte das mulheres. A segunda parte é esse desejo dependente do marido e governada pelo marido. Isso aqui também tem uma série de maneiras de se enxergar isso aqui. Eu penso assim, a submissão ao marido em si não foi o castigo para a mulher. Porque antes do pecado, Eva já tinha uma certa submissão ao seu marido, uma submissão de atitude no casamento, de posição no casamento, não uma inferioridade, diferente, mas uma posição de ele ser o cabeça, porque ela foi formada dele, não o contrário. Ela foi formada para ser ajudadora dele, não o contrário. Então é óbvio que ele está à frente em termos hierárquicos, não em termos
de genuinidade. E Adão deu o nome a ela, mostrando também a autoridade. Quem dá o nome é quem tem autoridade sobre o outro, não o contrário. Eu gosto de sempre lembrar que a igreja é submissa a Cristo. Inclusive, Paulo compara essa submissão da igreja a Cristo com a submissão da mulher ao marido, e não é castigo nenhum para nós, igreja, sermos subordinados ao Senhor Jesus Cristo. É até um prazer, um privilégio, nós termos como cabeça um marido desse, como é o Senhor Jesus Cristo. Então, o fato de sermos submissos a Cristo como igreja não é humilhação, não é um castigo. O próprio Jesus Cristo é submisso ao Pai, pelo menos até um certo ponto, em termos do plano da salvação dos homens, há uma submissão, especialmente quando ele tornou-se homem. Então, onde está o castigo? Onde está a humilhação? Ele não deixou de ser Deus por isso, ele não desceu da sua dignidade divina por ser submisso ao seu Pai. Não, algo misterioso para nós, mas nós temos uma certa segurança em afirmar certas coisas como essas. Não diminuiu a dignidade divina dele, não, ele não é humilhado diante do Pai, não, ele é submisso, mas de uma maneira belíssima e dentro de uma harmonia espetacular. Então poderia haver, sim, submissão da esposa de Eva a Adão e de qualquer esposa ao seu marido, dentro de uma situação de muita dignidade, muito amor, muito respeito. O castigo para Eva e as mulheres em geral é que elas agora seriam exploradas pelos maridos que viraram pecadores. Eva não tinha um marido pecador. Ela era submissa ao marido perfeito, humanamente falando. Agora não. Estava com um homem que na primeira frase foi ela. Cadê a proteção que ele daria a ela? Cadê o amor demonstrado a ela? Cadê a ideia de protegê-la nisso aí? Foi exatamente o contrário. Muito provavelmente Eva disse, eu estou contra o marido. Esse não é o Adão que eu conheço, não. Ele já me acabou diante de Deus aqui. Já me entregou total. Aí vem aí Adão e disse, e foi tu que me deste ela. Adão está acusando o próprio Criador. Não acredito. Esse é o homem que agora eu tenho dentro de casa? Esse é o homem a que eu vou me submeter agora? Esse é o meu cabeça? Estou ruim. E estava ruim. E aí, entendo eu assim, aí a maldição de Deus, aí o castigo de Deus sobre a mulher é esta. É que ela iria continuar submissa agora a homens muito maliciosos, pecadores, e queriam explorar. Elas também seriam pecadoras, claro, mas eles iriam explorar essa situação e essa condição. E basta olhar para a história e ver o que aconteceu. Em muitas e muitas e muitas civilizações, até na nossa civilização ocidental, que reagiu lá pelo século XIX, que foi reagir de maneira mais forte a essa imposição exagerada dos homens, que a mulher não podia votar, a mulher não tinha direitos civis, sociais, quase nenhum, recentissimamente, e no Ocidente, nem no Oriente. Mas aqui lá é mais complexo, mais difícil. Aqui foi difícil também, mas aí veio como solução o feminismo. As mulheres se revoltam, em muita parte, com razão, pela exploração, pelo abuso, mas como todo pecador faz, exageram na dose. E aí vem a instituição da família sobre séria ameaça como está hoje. Mulher no papel de homem, homem no papel de mulher, e tudo misturado. As hierarquias dentro dos lares modernos, e muitos deles bastante danificadas, e uma confusão na parte de crentes sinceros, maridos sinceros, mulheres sinceras, esposas sinceras, que querem acertar, querem agradar, agradar a Deus, mas já nasceram num contexto, numa situação da própria cultura ao redor, já nasceram assim, viram assim, já viram suas mães assim, as avós nem tantas, as bisavós não, porque a geração, são poucas gerações que vieram já colhendo este fruto de um desequilíbrio muito grande nessa parte da mulher se impor e coisa assim. Como eu falei, começa com o motivo correto, começa com algo lícito, de querer mudar uma situação de exploração, claro, que é razoável,
quem está sendo explorada, escravizada ou abusada de alguma forma, querer sair daquela situação, mas passa para o outro lado, típico de uma raça completamente desequilibrada. Então, pecado, como vocês podem ver, estragou tudo. A maldição foi um problema, tentar solucionar o que Deus colocou e anular isso, não consegue anular e vai piorar do outro lado. E esta é a humanidade. Por fim, ao homem, a terra seria amaldiçoada, aliás, toda a criação foi amaldiçoada, o trabalho com fadiga, com morte física, além da espiritual, representada já pela falta de comunhão com Deus, pelo medo de Deus, com os subterfúgios. Isso já mostrou que o homem, dentro dele, já estava morto, espiritualmente. Deus já era alguém estranho para ele, amedrontador para ele. E ele já sem condições de estar diante de Deus, já sem jeito, já sem graça, sem condições. Então ali já mostra, é algo mais do que a morte física. Ele começou a morrer dali para frente. Claro, e a mulher também, tanto que morreram, muitos anos depois, mas morreram, então tornaram-se mortais ali. E a parte espiritual, visivelmente, já cortada, já estranhos com Deus. Na próxima mensagem, então, se Deus quiser, o que Deus faz com isso? Vemos o pecado entrando no mundo, vemos Deus tomando base, tomando conhecimento do que aconteceu, entre aspas, já sabia tudo, mas dialogando mesmo com eles, e condenando cada um, a serpente, a mulher e o homem. E agora? Tudo perdido? Tudo acabado? Não, porque o próprio Deus deu uma aberturazinha de comunicação com o homem, com as perguntas que ele fez, a maneira como ele chegou, e com o absolutamente espetacular versículo 15, que mostra para um ser humano que a gente não sabia, mas que agora sabe que seria Deus também, esmagaria para sempre a cabeça da serpente e nos salvando, nos levando para uma situação muito melhor do que era no paraíso aqui na terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra honesta, clara, crua, mas ao mesmo tempo transbordante da Tua misericórdia para o ser humano, mesmo pecador, desobediente, quanto mais. É espetacular, Senhor Deus, ver esse Teu ângulo, como o Teu Espírito nos permitiu que nós, crentes, passássemos a ver. Antes também não víamos, éramos todos críticas contigo, julgamentos contigo, que Deus é injusto e aquilo. E, coitados de nós, sem essa revelação do alto, não entenderíamos, não conseguiríamos ver essa tua face de misericórdia juntamente com a justiça que um Deus santo tem que exigir. Obrigado porque temos essa capacidade hoje em Cristo de entender e crescer com essas coisas. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém.